do Centro de Estudo da Internet das Coisas do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, CPQD. Tem a palavra, senhor Vinícius. Obrigado, deputado. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, falando desse tema que para nós é tão caro e contribui um pouco com o debate, principalmente com a questão da inovação tecnológica em IoT. No começo do estudo, acho que foi comentado aqui várias vezes, né, o Rivera falou do estudo no começo da manhã, o estudo que está drivando o Plano Nacional. A gente teve a necessidade de definir formalmente o que é IoT, buscar uma definição na bibliografia. O Felipe apresentou várias definições. E, de fato, nós fizemos, e é importante fazer isso. Mas mais importante do que ter uma definição formal de Internet das Coisas é nós entendermos que, na sua essência, Internet das Coisas é uma onda de transformação social. É disso que se trata. Não tem como a gente pensar em políticas públicas para a IoT sem a gente ter essa visão. Mais especificamente, a IoT é a terceira onda de transformação social da história da internet. Se ela é a terceira, deve nos ser útil analisar as duas primeiras. Então, a primeira onda, que no Brasil começou em 95, é a própria internet comercial, ligando casas, empresas, escolas. A segunda onda, que se dá pautada principalmente no mobile, nas plataformas sociais. E agora a gente tem a terceira onda, com a internet, com as coisas sendo ligadas à internet. E basta a gente pensar, hoje é absolutamente impossível você gerenciar um negócio, pode ser uma mercearia de um bairro periférico, sem essa mercearia ter acesso à internet. Quem daqui hoje não já acessou seu WhatsApp, já não viu o seu e-mail? Quer dizer, é dessa transformação que a gente está falando, muito clara nas duas primeiras ondas, que vai acontecer também na terceira. Eu gosto muito dessa comparação, né? O mesmo lugar no planeta, distante 8 anos no tempo. Então, aqui nós temos o Vaticano em 2005, aqui nós temos o Vaticano em 2013. Em 8 anos, olha a transformação social que nós temos aqui, no comportamento das pessoas, na forma como as pessoas se comunicam, se interagem. E, da mesma forma, vai acontecer isso com a internet das coisas. Nos próximos 8, 9, 10 anos, a gente vai ver transformações na forma do convívio, da forma como a sociedade interage em função dessa nova onda. Se a gente for parar para pensar, absolutamente nada disso, que é absolutamente corriqueiro no nosso dia a dia, fazia parte da nossa vida há 10 anos atrás. Então, percebam, né? A gente se conversava antes de existir o WhatsApp, apesar da gente não lembrar mais muito como era isso, mas a gente se acostuma muito com as novas tecnologias e a gente não se dá conta da velocidade com que isso acontece. Daqui 10 anos, nós vamos ter esse slide atualizado com uma série de outros serviços que também nos vão ser absolutamente corriqueiros, que a gente vai estar absolutamente acostumados e hoje a gente simplesmente não os tem. Mas por que isso está acontecendo, né? A internet das coisas não é algo que aconteceu porque um dia uma pessoa acordou e falou, poxa, se a gente ligasse tudo que existe de dispositivos, a gente ia ter alguma coisa muito legal. Internet das coisas, se a gente for ver, as ideias das aplicações datam de dezenas de anos atrás, até mesmo antes da internet comercial, da primeira onda, já se imaginava coisas parecidas. Mas o que acontece é que o que de fato faz a internet das coisas acontecer é que nós tivemos, principalmente nos últimos 10 anos, várias disrupções tecnológicas naquilo que nós chamamos de TIC, das tecnologias da informação e comunicação. A internet das coisas é o que a gente chama de sistemicamente complexa. De uma forma meio grosseira, a gente pode dividir um sistema de IoT em 3 camadas. Você tem a camada física dos dispositivos, né, aquilo que está atuando no mundo ou está sensoriando o mundo. Você tem a camada de conectividade, ligando esses dispositivos em rede. E você tem a camada de computação, muitas vezes a gente chama de suporte e aplicação, que é o mundo dos data centers, onde você tem o armazenamento massivo desses dados, você tem o processamento das séries históricas dos dados, você tem inferências acontecendo aí e efetivamente gerando valor. Nessas 3 camadas, nós tivemos disrupções absolutamente incríveis nos últimos anos. Citar um exemplo, por exemplo, na camada de suporte à aplicação.
Hoje custa 1000 vezes mais barato você armazenar 1 GB na nuvem do que custava há 7 anos atrás. Um chip de um servidor processa a mesma quantidade, faz a mesma quantidade de operações matemáticas hoje que o melhor data center do mundo nos anos 2000. E nas outras camadas, igualmente, a gente foi tendo revoluções e disrupções contínuas que, na sua completude, cria a chamada internet das coisas. Então, hoje a gente tem dispositivos muito mais baratos, muito menos consumidores de energia, a gente tem novas tecnologias de conectividade, a gente tem novas formas de processar e interpretar dados. Aqui entra o Big Data, aqui entra o Machine Learning, né, a visão computacional, a inteligência artificial, e assim vai. Essa complexidade de tecnologias permitiu tornar aquilo que era uma ideia no passado, aquilo que era visto até como ficção no passado, em realidade no tempo presente. Falando um pouquinho mais do estudo, inclusive aqui, quem ainda não teve a oportunidade de acessar, acesse o site do BNDES, nós temos algumas dezenas de relatórios bastante completos, foi um ano de muita intensidade de trabalho onde a gente produziu esse conteúdo. Acho que, dado a temática do nosso painel, um relatório que eu recomendo, que é o nosso produto 8, que talvez é o principal relatório do estudo, que é o relatório do plano de ação, ele aponta em um dos seus capítulos exatamente tendências tecnológicas em internet das coisas que deveríamos ou poderíamos estar olhando para isso, né? A gente dividiu também nas 3 camadas que eu comentei, né? Dispositivos, conectividade, suporte e aplicação. Existe uma 4ª camada que é transversal, que é a segurança da informação, que basicamente ela está em todas as camadas, né? Você tem segurança desde o nível do dispositivo até o nível do data center. E aqui nós apontamos 12 grandes temáticas tecnológicas que seguramente a IoT vai demandar para o seu desenvolvimento nos próximos anos. Não vou ser exaustivo aqui, mas, por exemplo, autonomia energética, né? É absolutamente impossível, quando a gente fala de bilhões de dispositivos, a gente levar um cabo com energia elétrica a cada dispositivo. Os dispositivos, muitos hoje, a grande maioria, opera a bateria, mas mesmo nos melhores casos, a gente tem que trocar essa bateria a cada anos, né? Nos melhores casos, 10, 15 anos nos extremos. Muitas aplicações não vão suportar isso. Você vai precisar, eventualmente, sequer poder trocar uma bateria e, eventualmente, tirar a energia do próprio ambiente. Essa é uma linha de pesquisa que, com certeza, a Internet das Coisas vai demandar. Localizar esses objetos de forma mais precisa, mais barata, mais rápida do que é feita hoje, do que a tecnologia possibilita hoje. Outras tecnologias, como visão computacional, por exemplo, a capacidade das máquinas entenderem imagens geradas por câmeras, sem a intervenção humana, entendendo padrões. Esse também é um novo caminho que se estabelece. Obviamente que não faz sentido a país algum querer estar no estado da arte em todas essas tecnologias. E esse é um outro ponto fundamental de Internet das Coisas. É nós também compormos com uma cadeia global de fornecedores de tecnologia. O Brasil fazer as suas escolhas, eventualmente investir mais pesadamente na formação de pessoas em algumas dessas temáticas e nas outras temáticas compor numa cadeia global com outros locais que têm outras vocações. Essa é uma das lições aprendidas em Internet das Coisas. Outra questão é que ninguém faz Internet das Coisas sozinho. Refletindo aquela complexidade sistêmica que eu mostrei no slide anterior, a própria cadeia de valor de IoT ela é densa, né? Aqui a gente tem até uma visão simplificada. Às vezes você pode ter visto alguma empresa, até mesmo uma startup, falando que fez IoT de fim a fim. Colocou 10 sensores, verticalizou uma infraestrutura de rede, colocou um servidor processando esses dados. Legal, ela conseguiu fazer isso, mas ela vai conseguir fazer para 10 mil sensores, para 10 milhões de sensores? Então, quando a gente começa a falar das grandes aplicações de IoT em escala, com milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de dispositivos numa única aplicação, obviamente que não é factível a uma única empresa dominar todas as tecnologias. Pelo contrário, você precisa de um arranjo bastante complexo de empresas que
precisam cooperar. Então, hoje, uma startup, uma empresa que queira atuar em internet das coisas, o primeiro ponto a se perguntar é, tá bom, mas como que você vai se integrar nessa cadeia? Para tangibilizar um pouco do que eu falei nesses 10 minutos, eu trouxe 2 cases que nós temos trabalhado dentro do CPQD. São cases já públicos, então tudo que eu vou mostrar aqui já foi mostrado em algum outro lugar, mas pode te trazer alguma novidade, muito com o interesse aqui de tangibilizar um pouco desses conceitos que eu comentei. Essa é uma startup bem legal, chamada Pluvion, que eles começaram há 2 anos atrás com um seguinte conceito. Hoje a gente tem muito dessa coisa, né? Choveu em Brasília ou não choveu em Brasília? E, na verdade, a pergunta não existe sim ou não, porque choveu aonde em Brasília? Como em Brasília? Chuva é uma coisa que varia imensamente a cada quilômetro quadrado. Então, pode ter chovido fortemente numa dada região, pode não ter chovido numa outra região, na mesma cidade. Então, e obviamente chuva a gente sabe que gera uma série de problemas, alagamento é um grande problema brasileiro, deslizamentos. Então, qual que foi o conceito? Pensando em internet das coisas, eles estão desenvolvendo esse novo mercado chamado de microclima. O que significa isso? Em vez de você ter numa cidade 2, 3 estações, entre aspas, científicas, né, com altíssima precisão, a ideia é você, ao contrário, colocar estações de mais baixo custo, que mesmo que tenham menos precisão, você consegue, com uma densidade grande, por exemplo, 1 a cada 5 km², gerar uma massa de dados que, na massa de dados, você consegue fazer inferências e predições muito superiores. Eles começaram desenvolvendo essa caixinha acrílica, onde você tem uma báscula, que é basicamente um funil que capta a chuva, e a cada basculada que você tem, você consegue inferir o tamanho, a intensidade daquela chuva. Bastante maker, né? E eles estavam no conceito de hackear a cidade, que era basicamente, eles construíam isso num pequeno laboratório, subiam no poste, colocavam no poste, sem licença alguma, e numa boa intenção de captar esses dados. Já muito com esses conceitos de que internet das coisas ninguém faz sozinho, que você precisa ter seu foco, a primeira conversa que eu tive com eles é, legal, vocês querem ser o quê? Vocês querem ser uma empresa que desenvolve um pluviômetro de baixo custo? Vocês querem ser uma empresa que instala? Vocês querem ser uma empresa que processa dados e vende informação? Nós queremos ser uma empresa que processa dados e vende informação. Legal. Então, a gente precisa criar aqui, inserir vocês numa cadeia com outras empresas vocacionadas a fazer essas outras coisas. A gente aproximou eles do Grupo Icatel, que também é um grupo parceiro do CPQD de muito tempo, é um grupo que presta Brasil afora serviços em orelhões, também produz orelhões, então eles têm linha de montagem e instalação. Eles fizeram parte desse projeto, a gente começou um projeto junto, onde a gente, captando recursos públicos da Embrapa e do Sebrae, a gente desenvolveu toda uma nova tecnologia, esse é o novo, a estação meteorológica, podem ver bem mais robusta, não só capaz de medir chuva, mas vento, direção do vento, umidade, temperatura. E mais do que a tecnologia, aqui o CPQD também teve o papel de criar esse ecossistema, criar essa cadeia produtiva, onde essa startup agora tem um foco e tem por detrás toda uma cadeia de fornecedores, e aí sim, buscando seus clientes dentro desse novo mercado. Então, por exemplo, prefeituras, seguradoras com questão de fraudes de sinistro, utilities com relação a planejamento de timbre de campo, agronegócios, são todos clientes potenciais desse novo mercado que a internet das coisas habilita, chamado de mercado de micromedição, de clima. Vou trazer um outro case, espero não estourar muito o meu tempo, mas vou ser bem rápido. Talvez esse seja o principal. Olha, eu acredito que é o maior case de internet das coisas em cidades hoje no Brasil, dentro desse grupo chamado de CRIM, que é um grupo de 19 cidades da região metropolitana de Campinas, onde todas essas cidades adotaram o mesmo sistema de monitoramento veicular. Então, basicamente, aqui é uma imagem de satélite de Campinas, onde, baseado na taxa de criminalidade, nas formas de crime da cidade, você divide a cidade em células virtuais
E em cada célula, são células virtuais, né? Então, em cada ponto, em cada rua de entrada e saída dessas células, você instala uma espécie de um radar que lê a placa, reconhece a placa daquele veículo e consegue perceber todos os veículos que entraram e saíram dentro daquelas células. Isso é em Campinas, mas a mesma coisa se dá em outras 18 cidades vizinhas a Campinas. Todos esses pontos de coleta de placas alimentam o mesmo sistema que faz toda a inferência, todo o Big Data. Então, por exemplo, e aqui muito num refrão do projeto aqui, que é o crime anda sobre rodas, o que é absolutamente verdade, né? O criminoso, ou ele vai assaltar, ou ele vai roubar um carro, sempre tem algum carro, algum veículo, uma moto envolvida. Então, aqui eles conseguem mapear, trocando informações dentro dessa região metropolitana, por exemplo, correlação de assaltos a banco com placas de veículo. Você consegue pegar veículos clonados. Então, um caso bastante sofisticado, até mesmo em nível mundial, que nós temos no Brasil. Qual que era o problema que eles estavam enfrentando? O custo desses pontos de coleta é muito alto. Então, por exemplo, se você for ver na cidade de Campinas, cada pontinho azul aqui é um desses pontos de coleta. São 104 que o projeto original de Campinas previa. Hoje estão mais ou menos 50 instalados. Por quê? Porque é caro instalar esse portal, você tem que colocar um laço indutivo para trigar a foto no carro, você tem que levar fibra, porque toda a imagem é processada em nuvem. E aí o desafio do nosso projeto foi baratear, criar um portal de muito mais baixo custo para poder ampliar a escala. Ao mesmo tempo, o CPQD estava em conversas com a Qualcomm, grande fornecedor global de chips. E a Qualcomm com um desejo imenso de aplicar tecnologia embarcada de visão computacional no Brasil, buscando um case de cidades inteligentes. A gente falou, poxa, aqui a gente tem também um grande match. Então, qual que é a ideia? Usando tecnologias de ponta da Qualcomm, a gente coloca dentro da câmera esses chips de altíssimo poder computacional, capazes de localmente ler a placa, identificar a placa, e não mais precisando levar uma fibra ótica, que era um dos grandes ofensores do custo desse portal, você passa a mandar via rede 4G apenas os dados processados, que a partir daí você faz a mesma inferência na nuvem. Isso reduz imensamente o custo, você não precisa mais ter um laço indutivo no chão, porque o próprio processamento de imagem da câmera é capaz de fazer isso. Mais uma vez, a gente parte de um projeto onde a gente parte de um problema real, né? Aqui a gente estabeleceu também um projeto de P&D com a Qualcomm, também com recursos da Embrapa, e a diferença aqui é que a gente tem requisitos reais que vêm da Prefeitura de Campinas, que vem também de uma cadeia produtiva das empresas brasileiras hoje que estão já fazendo esse case acontecer. Aqui eu destaco o Pomatronics, que é uma empresa de Curitiba que faz as câmeras de radar, a Multiway, que é a empresa que faz toda essa parte de Big Data, e que vão ser empresas que vão receber a tecnologia desse projeto. Então, acho que essa é a ideia de IoT, né? Ninguém faz sozinho, você tem que pensar em ecossistema, em cadeia de valor, você tem que pensar em como compor com empresas globais, como compor as melhores tecnologias possíveis, senão você, de fato, não vai conseguir ganhar escala. Desculpe, estourei um pouquinho o tempo. Ok, obrigado, Vinícius. Eu passo agora a palavra para o nosso diretor da Comissão de Internet das Coisas, da Associação Brasileira de